Vamos hoje começar a abordar a temática das rochas magmáticas. As rochas magmáticas são rochas que resultam da consolidação do magma. O magma é uma mistura constituída por rochas que estão fundidas, portanto encontram-se no estado líquido, terá gases, vapor de água, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, etc. Pode também conter algumas partículas no estado sólido, caso a temperatura desse magma não seja suficiente para essas partículas se encontrarem fundidas. Para se formar magma, são necessárias condições de pressão e de temperatura que consigam então fazer com que os materiais existentes na crosta e no manto fundam. Normalmente, essas condições encontram-se nos limites de placas, quer seja nos limites divergentes, ao nível dos rifts, quer seja nos limites convergentes, ao nível das zonas de subducção, ou mesmo também ao nível de limites convergentes continental-continental. Encontramos ainda formação ou ascensão de magma, se quiserem, ou zonas vulcânicas, se quiserem, ao nível dos pontos quentes. Vamos agora falar da formação de magmas. Para a formação de magmas vão contribuir vários fatores. Saliento a pressão, a temperatura, a existência ou não de voláteis. Todos eles, então, irão contribuir para que, a determinadas condições de pressão, temperatura, um material esteja no estado sólido ou esteja fundido. Vejamos, então, o primeiro processo que eu vos quero falar, que é a fusão por descompressão. Portanto, neste processo, nós iremos ver que, mesmo sem aumentar a temperatura, variando apenas a pressão, um mineral pode, em determinadas condições, estar no estado sólido, e, noutras condições, estar no estado líquido. Vejamos este caso. O ponto A. O mineral, estando no ponto A, encontra-se a uma determinada pressão, a uma determinada profundidade e a uma determinada temperatura, digamos 1500 graus. Vejamos aqui, por esta curva, que ele está para a esquerda desta curva que se chama a curva do sólido, portanto, este mineral a esta temperatura está no estado sólido, a esta temperatura e a esta pressão. É fácil de compreendermos que, como ele está a uma determinada profundidade e tem tanto material por cima, esse material como que o está a apertar, a comprimir, e, portanto, vai ser muito mais difícil para os minerais derreterem, fundirem, a uma temperatura que normalmente, se estivessem à superfície, estariam no estado líquido, estariam no estado de fusão. Então, como é que funciona isto da fusão por descompressão? Imaginemos agora que este mesmo mineral passava desta profundidade para esta, mantendo a temperatura. Nesta situação, ele, vejamos, pode passar já a linha do sólido e começa, então, a fundir. Está aqui no estado em que está parcialmente fundido. E, portanto, este material fundiu por alívio de pressão, ou, se quiserem, fusão por descompressão. E onde pode ocorrer esta fusão por descompressão? Por exemplo, pode ocorrer ao nível dos pontos quentes. Quando o material começa a ascender, ele pode ascender num estado em que esteja aqui no parcialmente fundido, mas ao chegar cá acima, quanto mais se aproxima da superfície, vejamos, podemos seguir aqui uma linha, à medida que se aproxima da superfície, a pressão vai diminuindo e materiais que estavam a uma determinada profundidade, a uma determinada pressão no estado sólido, podem ficar no estado líquido e ascender e originar rochas magmáticas posteriormente. Ao nível dos rifts passa-se o mesmo. O material nos rifts pode ser espalhado para um lado e para o outro, diminui-se a pressão ao que os materiais estão sujeitos e, devido a essa diminuição de pressão, os materiais podem fundir.
por descompressão. A mesma situação neste local, ao nível de um limite divergente. O processo de formação de magmas consiste na adição de voláteis. O magma também pode formar em locais onde voláteis, como sejam, por exemplo, o vapor de água ou o dióxido de carbono, que são substâncias que evaporam facilmente, se misturam com uma rocha que pode estar seca e sólida, mas fruto dessa mistura vai haver quebra de ligações, de modo a que a rocha pode começar a fundir. Deste modo, podemos então concluir que a adição de voláteis vai fazer diminuir a temperatura de fusão dos materiais. Finalmente, poderemos falar então de fusão como resultado de transferência de calor de um magma ascendente. Quando o magma ascende, quando se instala numa câmara magmática, ele traz calor com ele. E esse calor pode provocar a fusão da rocha que está aqui nas paredes da câmara magmática. E, portanto, essa rocha pode começar a fundir, originando então um novo magma. Vamos agora falar dos diferentes tipos de magma. Os diferentes tipos de magma vão estar relacionados com as diferentes percentagens de diferentes constituintes. Assim, iremos falar de magmas basálticos, magmas andesíticos e magmas riolíticos. Os magmas basálticos são magmas que são pobres em sílica, cerca de 50% da sua constituição é sílica, mas depois têm elevada percentagem de alumínios e de ferro. Também uma elevada percentagem de magnésio. São magmas, então, que são frequentes de encontrar nos limites divergentes ao nível das zonas de rift. Os magmas andesíticos, quando comparados com os magmas basálticos, já têm uma maior percentagem de sílica e têm uma menor percentagem de magnésio. Finalmente, chegam os magmas riolíticos, que são aqueles que têm mais percentagem ou maior percentagem de sílica, portanto, são os magmas mais ácidos, e têm uma baixa percentagem de ferro e também de magnésio. Então, onde é que poderemos encontrar magmas basálticos? Magmas basálticos, como já referi anteriormente, existem essencialmente nos rifts e em pontos quentes. São originados então pela fusão de rochas do manto, portanto, nomeadamente do peridotito. Podem apresentar ligeiras variações entre eles, dependendo então do ambiente em que se formaram. Quando consolidam em profundidade, originam gabros. Quando consolidam à superfície, originam basaltos. Os magmas andesíticos vão existir principalmente em zonas de subducção. São magmas que vão estar relacionados com zonas vulcânicas, como os Andes e as Ilhas Aleutas. A sua origem vai ser complexa, porque vão resultar da colisão de placas, normalmente placa continental com placa oceânica, e de modo que a sua composição vai depender da quantidade e da qualidade do material subductado, nomeadamente a quantidade de água e a quantidade de material da crosta continental que vai subductar juntamente com a crosta oceânica. Reparem, se a quantidade de sedimentos que for subductada for elevada e se for rica, por exemplo, em quartzo, vai aumentar brutalmente a quantidade de sílica deste magma andesítico. Se, pelo contrário, a quantidade de material que for subdutado já for menor, logicamente que este magma andesítico já vai ter uma composição ligeiramente diferente. Quando consolidam em profundidade, estes magmas originam então dioritos. Quando consolidam à superfície, originam andesitos. Finalmente, vamos falar de magmas riolíticos, que são magmas que essencialmente resultam da fusão parcial de rochas da crosta terrestre, essencialmente da crosta continental. São ricos em gases, dado que as rochas que vão fundir
têm muita água e muito CO2, que, como vimos anteriormente, evaporam facilmente e, portanto, vão ficar contidos, vão se dissolver nesses magmas. Onde é que eles se formam? Basicamente vão se formar em zonas onde se verifica o choque de placas, desde que as condições de pressão, temperatura e água sejam as suficientes então para a fusão parcial das rochas desse local. Se consolidarem em profundidade, vão originar granitos. Se consolidarem à superfície, vão originar riolitos. Gostava apenas de vos deixar ficar com este quadro resumo, em que mostro os diferentes tipos de magma, basáltico, andesítico e riolítico. Mostro que rochas formam quando consolidam em profundidade ou à superfície. E já agora uma pequena brincadeira, se quiserem, para mais facilmente decorarem os tipos de rochas formados, nada como visitar o bar do Grupo Desportivo da Guarda.